Bom, pessoal, para fazer a análise de estoque, a gente vai precisar desses 4 arquivos aqui. Ó. O análise de estoque, a gente gera um relatório dentro do gerador de relatórios produtos. Esse relatório ele sai com a data atual, o estoque atual da franqueada lá. E não pode esquecer que o filtro tem que estar somente com os produtos liberados. O filtro chamado suspenso, você vai marcar liberado e ele tem que estar selecionado para vir somente os itens que estão liberados, porque senão o banco de dados vem muito grande. Esse aqui veio com 84 mil. Se eu tivesse desmarcado ou liberado lá, viria 120 e tantos mil e travaria na hora da gente fazer a nossa análise aqui, de apagar as informações, tá? Bem, aqui eu não vou precisar desse item SNGPC nesse momento. Eu vou abrir aqui agora o venda no período. O relatório de venda de período, ele traz todos os períodos que eu vou avaliar. Normalmente a gente avalia um período de 6 meses. Essa loja, como ela não tem histórico anterior, ela foi aberta dia 4/6, então eu tenho um período menor. Mas eu vou separar eles aqui, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10. Vou pegar, vou filtrar aqui e vou colocar cada um dentro da sua aba lá. Mês 7. Mês 8. Mês 9. E mês 10. Eu não vou puxar o mês 11 que está mostrando lá, porque como hoje é 4/11, ele vai pegar a média como se fosse o mês inteiro. Então, só vou pegar as informações mês 7, 8, 9 e 10. Vou iniciar lá, então. Abro o relatório de análise de estoque. Mês 7 é julho, né? Então, vou colocar aqui julho e vou arrastar para o lado. Vou até outubro. E aí eu vou fazer aqui um total. Em seguida eu vou colocar a média. Eu vou colocar o ABC aqui da rede. Essa informação eu tenho aqui na minha base de dados. Além disso, eu vou colocar aqui o ABC da loja, a informação de PBM, e eu vou calcular aqui também os dias de estoque. E após isso, eu vou informar aqui o IQVIA e a sugestão. São as informações que eu vou trazer para cá. Vamos lá então. Para mim trazer aqui o mês de julho, eu vou fazer um PROC. Então, igual PROC V, eu parto do referente aqui, que é o código do produto, ponto e vírgula, vou no mês 7 aqui, vou do código novamente até a informação que eu quero trazer, que está na coluna 3. Assim como mostra lá em cima, abaixo da barra de fórmulas lá. Então, vou colocar ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Vou expandir tudo até lá embaixo. E vou fazer a mesma coisa para os outros. Vou fazer um pouco mais rápido aqui. Vou expandir todos. E aí é importante lembrar vocês que quando eu clico aqui, ó, aqui na barra de fórmulas, ele carregou a fórmula. O que eu preciso fazer? Copiar todos e colar como valores, que é esse 1, 2, 3 aqui, ó. Opção de colagem 1, 2, 3, que é cola valores. Quando eu colo como valores, ele perde a fórmula, tá vendo? Para não ficar tão pesado. O que mais que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas 4 colunas, vou apertar Ctrl U, que seria substituir, e vou substituir todos os ND por nada. Vou substituir tudo, então. Vai demorar um pouquinho aqui. Ok, substituído.
Certo, feito isso, eu vou colocar aqui agora o total. Então é igual soma da venda dos meses. E vou fazer também a média. Igual média dos meses. E vou expandir. Beleza, isso aqui está pronto. Curva ABC, normalmente o curva ABC eu forneço para vocês o da rede, né? Então tem que curva ABCD, rede, segundo e terceiro trimestre de 2022. Então vou abrir esse arquivo aqui e vou fazer um proc dele também para a gente. Então vamos lá, igual proc v, ponto e vírgula, referente, código, e vou partir lá do código também e trazer lá até a coluna H, que é a coluna 8, ponto e vírgula 8, ponto e vírgula 0. Beleza, vou fazer a mesma coisa, vou copiar, vou colar como valores, vou dar um Ctrl U para localizar e substituir, vou substituir todo o ND por nada. Normalmente vem 0 também, vou substituir tudo por nada, nesse caso não veio. Beleza, então aqui a estrutura já está praticamente montada. Qual que é a informação que eu preciso aqui ainda? Eu preciso de fazer o curva ABC da loja, eu preciso de trazer o PBM e tenho que calcular os dias de estoque. Eu já vou trazer aqui o PBM, essa informação normalmente a Shein que fornece para a gente também. Eu tenho o PBM aqui do dia 1º/11 de 2022. Clico 2 vezes nela, informação atualizada, tá? E aqui eu tenho o PBM que eu vou trazer essa informação para lá. Qual que é a importância da informação do PBM? Porque PBM normalmente a gente não coloca no estoque mínimo, salvo se a loja não tiver o laboratório cadastrado dentro do programa. Então, PBM a gente não coloca no mínimo. Vou fazer a mesma coisa. Depois que eu fiz o PROC, eu vou tirar a fórmula, tá com fórmula, vou clicar na coluna, copiar, colar como valores, depois eu dou um Ctrl U, vou tirar tudo que está 0, nesse caso não tem também, e vou tirar todos os ND. Beleza. Se eu aplicar uma fórmula aqui, ó, para colocar o filtro aqui, eu vou apertar Ctrl Shift L. Então eu coloquei filtro aqui. Você vai ver que a gente tem aqui o filtro já dos PBMs. Tá. Agora a gente vai fazer o curva ABC da loja. Para fazer o curva ABC da loja, a gente vai voltar lá nos arquivos que a gente baixou da loja, né? O curva ABC a gente coloca um período de 3 meses. Lembrando, a gente sempre pega um período fechado para não dar a média errada nas informações. Então, vou pegar o relatório de curva ABC e vou tratar eles aqui. Para mim fazer o curva ABC, eu tenho que juntar os grupos. O grupo BeHealth, fralda, leite. Fralda e leite eu vou deixar porque essa francada precisa saber a curva certinho. Linha diagnóstico, produto checkout, suplemento, testes, varejinho, Vita Health, eu vou colocar o nome do grupo tudo como outros. São os grupos que eu não vou avaliar, então eu não vou perder tempo com eles não. Já os grupos ético liberado, eu vou colocar tudo como medicamento ético. Vou colar em todos aqui, para que todos estejam o mesmo nome. Em genérico, eu vou selecionar o genérico 1, 2, combate, oneroso, e vou colocar tudo o mesmo nome também. Vou colocar tudo no medicamento genérico. Vou copiar e colar para todos. Vou fazer a mesma coisa aqui nos similares. Similar 1, 2, 2, combate, oneroso, e vou incluir o nutracêutico também nos similares. Então, apago aqui, copio e colo para todos. Beleza, então os grupos que eu vou avaliar já está aqui. Essa informação de vazio aqui eu vou excluir da planilha, que é essa informação aqui de baixo.
Belezinha. Primeiramente, eu vou colocar aqui como valor. Primeiramente, eu vou fazer o curva BC de quantidade. Para isso, eu preciso colocar aqui a participação, o acumulado e o ABC de quantidade. Eu vou repetir isso aqui, só que agora eu vou fazer aqui o ABC de valor. Então, vamos lá. Para mim iniciar, eu preciso fazer um subtotal aqui, no final de cada coluna, da coluna de quantidade e a coluna de valor. Igual subtotal. Esse subtotal serve para quando eu fizer o filtro, ele carregar a informação que está filtrada. E o mesmo subtotal eu vou copiar aqui para o valor. Tá. Para mim fazer agora esse curva ABC, eu preciso de ordenar alguns filtros. Esse filtro precisa ser personalizado. Eu venho, clico aqui na célula, clico em página inicial, classificar e filtrar, classificação personalizada. Primeira informação, nome do grupo vai ter que ser de A a Z. Quantidade de venda, eu vou filtrar do maior para o menor. E o total líquido retfin, que é o total vendido, eu também vou colocar do maior para o menor. Tendo isso, ele já está ordenado aqui. E aí eu vou iniciar. A participação, só colocar o filtro novamente, a participação sempre vai ser igual à quantidade vendida dividida pelo subtotal. E aí aqui a gente vai travar a célula, vai apertar F4 para travar a célula. Só um minutinho, porque eu não consegui travar, porque o aplicativo está aberto aqui, né? Vou arrastar ele para o lado aqui. Eu vou travar essa célula aqui com o símbolo de cifrão. Vou travar aqui e vou travar aqui. Tá, então ela está travada. Quando eu clico duas vezes aqui, eu vou colocar ela como percentual. E vou colocar duas casinhas. Quando eu clico duas vezes, ela sempre pega essa daqui como referência. Ela vem na linha, né, da participação da linha e trava aqui no subtotal. O acumulado, sempre o primeiro acumulado de cada grupo é igual à participação. O segundo em diante é igual à participação anterior mais o acumulado anterior mais a participação da linha. Aqui eu posso expandir. Aqui eu preciso de muita atenção, porque eu vou colocar aqui curva A e vou expandir. Como eu estou fazendo sem filtro, eu não filtrei os grupos ainda, o próximo grupo, sem ser o dermo cosmético, o acumulado não vai estar igual à linha anterior, e sim nesse formato que está mostrando na tela aqui. Ó. Toda vez que eu for lá, eu preciso fazer essa correção, vou mostrar para vocês. Vamos lá então, vou filtrar o dermo cosméticos, o acumulado aqui 11%, de 0 a 69% é curva A, de 70 a 80% é curva B, de 80 a 90 é C, de 90 a 100 é D. Beleza, a participação de quantidade dos dermos está resolvida. Agora a gente precisa fazer de valor. Agora eu vou fazer de fraldas. Lembra que eu falei que a primeira linha do acumulado do grupo sempre vinha buscando, eu tinha que fazer a alteração e igualar a participação? É isso aqui, ó. Ele está buscando a participação do dermo ainda. Então eu venho aqui na primeira linha, igualo a participação. E a partir de agora eu consigo fazer o curva. B, C, D. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou pausar e volto assim que eu for fazer do valor acumulado. Mas é a mesma coisa. Ó. Lácteos. Eu igualo a participação à primeira linha. Vou colocando lá B, C, D.
É possível fazer uma fórmula aqui de si para preencher tudo automaticamente? É possível, um pouco mais complicado, mas é possível sim. Então eu vou pausar aqui, vou terminar de fazer os demais grupos e aí eu volto logo na sequência. Bom, voltando aqui, já finalizei o curva ABC por grupo, acabei de finalizar o grupo perfumaria. Agora eu vou fazer um novo filtro, é uma nova classificação personalizada. Eu fiz primeiro por quantidade, agora eu vou fazer por valor. Aqui, onde está a quantidade como prioridade, eu vou colocar o total líquido reto fim e vou colocar o valor do maior para o menor. No último, eu vou colocar a quantidade de venda do maior para o menor. Aqui, ele vai mudar a ordem, ou seja, primeiro ele vai trazer como prioridade principal o valor e só depois ele vai trazer a quantidade. Prova disso é aqui, ó, vendeu 871, esse aqui vendeu 10 unidades, mas em valor ele é 390. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que agora a participação é em valor e não em quantidade. Então, igual a participação dividido pelo subtotal. Aí lembrando que subtotal aqui você tem que colocar para travar, aqui eu estou travando a célula e estou travando a coluna, tá? Se você apertar um F4 aqui ele já faz isso, ele não vai fazer aqui agora porque eu estou usando um programa que usa essa tela como uma tela de atalho. Eu vou colocar em percentual e vou acrescentar 2 casas para melhorar minha visão aqui. E vou clicar 2 vezes para ele expandir para todos os grupos. E aí, da mesma forma que eu fiz o acumulado com a quantidade vendida, eu vou fazer o acumulado agora com o valor vendido. Então, a primeira linha do acumulado é igual à participação, da segunda em diante é a participação anterior mais o acumulado da linha. E vou expandir isso aqui para todos os demais grupos. Como eu expandi isso para todos os demais grupos, eu tenho que vir aqui, ó, nos outros grupos, fralda, e igualar a primeira linha à participação em todos os grupos. Eu já faço isso no momento que eu vou preencher o curva ABC, certo? Então vamos lá, dermocosméticos, aí segue a mesma regra, A até 69, B de 70 a 79, C de 80 a 89 e D de 90 até 100. Eu vou continuar aqui, vou fazer o outro grupo. Vamos lá para a fralda. Eu já igualei a linha aqui, tá vendo? E as demais seguem do formato que tem que ser. Vamos lá. A, B, C e D. Eu vou pausar novamente para o vídeo não ficar muito grande. Bom, voltando aqui, acabei de finalizar aqui o curva ABC de todos os grupos, agora do valor, né? Só mostrando para vocês aqui, tá? Segue a mesma regra do primeiro grupo que eu fiz. Agora eu vou limpar todos os filtros, certo? E vou fazer o ABC. Esse aqui é o ABC geral. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma fórmula chamada concatenar. Eu vou juntar o curva ABC de quantidade com o de valor. Sempre eu vou colocar primeiro o de quantidade. Esse aqui é para a gente nos nortear aqui. Então, igual concatenar, abre parênteses, quantidade, ponto e vírgula, valor. Sempre vai ser assim. Por que vai ser assim? Para a gente poder nos orientar. Ou seja, a primeira coluna de A aqui, a gente está falando de quantidade. É um produto que gira muito em quantidade. A segunda coluna seria valor. Ou seja, esse Neutrogena aqui, ele vende em quantidade, mas em valor ele não é tão expressivo, certo? Então, beleza. O curva ABC da loja está finalizado. Agora eu vou voltar para a análise de estoque lá da franqueada e vou fazer um PROC do curva ABC que a gente acabou de realizar. Tá, eu trouxe a informação para cá, vou fazer a mesma coisa com as outras, copiar, vou colar como valores e vou tirar todo o ND. Pronto, tirei o ND.
E aqui a gente já está bem avançado na análise. Já trouxe a informação de PBM, como vocês podem ver. E dias de estoque, eu vou calcular aqui a quantidade de estoque que essa loja tem. Vou colocar igual, abre parênteses, a quantidade de estoque dividido pela média de vendas vezes 30. E vou expandir. Esses que deram div aqui é porque não tem quantidade ou não tem média. Vou pegar um produto aqui, vou filtrar aqui, na verdade, maior para menor, para vocês poderem ver. Deu uma travadinha. Só tirar esse div aqui para vocês poderem ver. O que essa informação traz aqui para a gente? Ela mostra aquilo que o estoque da franquia, da loja lá, está muito elevado. Às vezes o franqueado chega na gente e fala assim, não estou vendo dinheiro e tal. Cara, quando você vai olhar o estoque dela aqui, ela está acima da demanda necessária. Por exemplo, compressa de gases. Está falando que ela tem 41.616 dias de estoque. Se você divide essa informação aqui por 30, está falando que ela tem 1.387 meses de estoque, igual a média dela. A média de venda, claro que pode aumentar, mas nada justifica ela ter 14.977 no estoque. Isso aqui tudo indica que é erro de fração, tá? No momento da entrada lá, talvez ela tenha errado a fração. Beleza, essa informação aqui finalizada, agora a gente vai trazer a informação do Aikiva. Vou abrir aqui a nossa base novamente. A informação do Aikiva requer o CEP da região e ele vem desse formato aqui, ó. Tá abrindo, ele vem nesse formato. Para mim corrigir esse Aikiva aqui, ou então para mim pegar a informação aqui do que é vendido na região, eu preciso de pegar todos esses dados, aí eu já vou colar na planilha lá da análise de estoque, colar como valores, para facilitar para a gente. Mas para me confrontar, eu preciso do código EAN. Se eu já tivesse trazido o código EAN aqui, estava muito fácil. Eu só importava a Aikiva para cá. Como eu não trouxe, eu tenho que abrir uma outra planilha, que é essa planilha geral aqui, que ela traz todos os códigos EAN, e aí eu vou fazer um proc para encontrar o código interno. O ideal é que traga o código EAN para mim não precisar de abrir essa planilha. Então vamos lá, tá vendo aqui, ó? Ele traz aqui pra gente o código EAN, que é o código de barra, e o código interno. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que trazer o código interno para frente desse EAN aqui. Mas para mim trazer também, eu tenho que converter esses números aqui em número. Só a partir de agora eu vou conseguir fazer o proc. Vamos lá. Opa, fiz e desfiz aqui, né? Deixa eu converter em número. Beleza, eu converti em número. Agora eu vou criar uma coluna aqui chamada código interno, que é o nosso código da shop. Então vou fazer igual ao proc, vou pegar o código EAN e vou buscar o código interno, que eu não sei qual que é. Então a partir de agora fica mais fácil pra gente. Vamos lá. Só para explicar um pouquinho aqui qual das informações que a gente deve usar, só centralizar aqui para ficar bem fácil de ler. O bandeira concorrente tipo selim é o que a distribuidora informa que foi vendido para as farmácias da região. Sellout é o que as farmácias vendeu para o consumidor. E Droga Shop Sellout é que as nossas lojas da região vendeu. Então vou copiar aqui, vou colar como valores para tirar a fórmula. E agora eu faço um proc aqui da informação que mais me interessar. Como nessa região aqui são poucas farmácias as informantes, você vê aqui pela quantidade de venda que eles estão informando aqui, eu vou carregar a informação do selim, o que a distribuidora informou. Então vamos lá, proc v, pego o código de barra e aí eu trago informação do selim. Toda vez que eu fizer um proc aqui, eu vou copiar, vou colar como valores para tirar a fórmula, vou dar um Ctrl U e vou substituir o ND.
Pronto, fizemos a substituição. E agora a gente tem aqui a base praticamente pronta dessa loja. Agora a gente vai só fazer a análise. Quais as informações que eu preciso aqui agora? Eu preciso separar os grupos e fazer a análise item por item aqui, grupo por grupo, né? Normalmente a gente trabalha com a sugestão de 30 a 35 dias. Aí vai depender muito da loja. Tem loja que eu consigo colocar 30 dias de estoque, tem loja que talvez o franqueado está com capital mais reduzido, eu tenho que colocar 21 dias, aí você tem que observar muito a demanda, a logística da região, tá? A quantidade de reposição também, porque é mais interessante que eu tenha um mix que atenda 21 dias, um mix grande, do que eu reduza meu mix e tenha um estoque maior. Então, nosso objetivo aqui para a gente vender mais não é ter mais do mesmo, é ter um mix que atenda a minha demanda. Então, para mim fazer a sugestão, eu vou colocar igual a média dividido por 30 vezes 35. Essa loja aqui, como ela é mais longe, eu vou colocar uma sugestão de 35 dias de estoque. Vou copiar e vou colocar como valores. E aí, se você notar aqui, ó, vai ter alguns itens que ele vai estar com a sugestão fracionada. Eu não consigo abastecer 1.6. Ou eu abasteço 1, eu abasteço 2. Então, a sugestão é que sempre arredonde isso para cima. Tá? Então, eu vou limpar o filtro aqui. E vou clicar igual a arredondar ponto para ponto cima. Vou colocar a sugestão, ponto e vírgula 0, fecho parênteses. Tá. Depois que eu fiz isso, eu vou copiar e vou colar como valores em cima da sugestão, que eu acabei de arredondar minha sugestão. Se você for olhar aqui, ó, não tem mais item fracionado, certo? Agora o que a gente vai fazer? Como a minha planilha aqui em cima está salva em CSV, e até agora eu corri risco aqui de perder as informações, eu vou salvar ela como pasta de trabalho Excel. Então, em salvar como, vou procurar a pasta aqui, que é essa análise São Miguel, e vou salvar ela como pasta de trabalho Excel. Nesse momento aqui, normalmente a minha máquina trava, ou a outra, quem estiver fazendo trava, porque a gente está falando aqui que são 84 mil linhas. Nesse momento aqui já justifica eu apagar algumas informações, que eu não vou trabalhar com isso aqui tudo. Então o que eu vou apagar? Aquilo que o Aikivia está falando que é zero, ou vazia, ou seja, não vendeu na região. Espera ele processar. Aquilo que o curva ABC da rede não tem, não vendeu na rede, certo? Ele não está aparecendo no curva. Lembrando que esse curva ABC aqui é do segundo e terceiro trimestre, então a gente está falando aí de 6 meses. Aquilo que a loja não vendeu. Então vamos filtrar aqui também. E aquilo que a loja não tem estoque. Então eu apliquei esses filtros aqui, que foi o Aikivia zerado, o ABC da rede zerado, o total vendido zerado e o estoque zero. De 85 mil, a gente está falando de 45.315 são linhas que não me interessam. Produto fora de linha, lixo de cadastro. E agora eu vou deletar essas linhas. Bom, dando continuidade aqui, acabei de finalizar aqui os itens que a gente não vai avaliar. Vou limpar o filtro. Certo, agora a gente já tem todas as informações necessárias aqui. Eu vou só grifar isso aqui, só para ficar fácil aqui a visualização. Coloquei esse aqui de cinza. Mas isso aqui é só para mim poder visualizar melhor aqui. Para mim fica bom assim. Eu vou fazer o seguinte. Essa informação aqui é o Aikivia. Então eu vou deixar ela salva aqui. Eu vou colocar aqui na aba Éticos, a aba Dermo, a aba Perfumaria e Genérico Similar. O que eu vou fazer aqui agora então? Com os filtros todos limpos, eu vou pegar aqui os dermos.
e vou copiar para a aba Derma aqui. Aí você faz os ajustes depois, que quando você puxa para cá ele perde a configuração, né? E tá aí a sugestão. Os éticos. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com os éticos, tá? E os demais grupos eu vou explicar o que deve ser feito. O único grupo que tem que ser tratado diferente é o genérico similar, devido às moléculas. Tá, vou ocultar a informação que eu não preciso aqui, para limpar um pouco a tela aqui para ficar melhor a visualização. E aí eu vou criar uma aba chamada aba Status, que é onde eu vou preencher a informação que o cliente precisa. O que eu vou trazer aqui para a gente? Aquilo que o iKivia vende e a gente não tem. Então eu vou colocar aqui que o iKivia vendeu mais de 50 na região. Vou colocar isso aqui para cima para melhorar a visualização. A gente não vendeu e a gente não tem estoque e nem mínimo. Ou seja, vou colocar do maior para o menor aqui, só para facilitar. Ó, essa insulina aqui, na região dessa loja, vendeu 5.785 unidades e a gente não trabalha com essa insulina. Na rede, ela é curva A em quantidade e em valor. Então é um produto extremamente vendido, só que a gente não tem nessa loja. Então, qual que é o status dessa loja aqui? Eu preciso incluir no mínimo. Aí eu vou colocar aqui uma informação que o cliente, quando ele for filtrar, ele entende o que é. Com venda no iKivia. Beleza, acho que ficou muito claro. E eu vou mudar a sugestão para pelo menos uma. Alênia. Tem que verificar, esse alênia ele é da biosintética. Provavelmente essa loja não tem o PBM da biosintética, mas é um item que vende na região. E aí, justifica eu perder esses clientes? Acredito que não. Então justifica eu ter um item, mesmo que eu venda e com a margem bem reduzida. Então, para todos esses itens que estão aqui, a tratativa vai ser praticamente as mesmas. Eu vou copiar o mesmo status e vou aplicar em todos os itens. Certo? E aí, a sugestão, eu vou tirar o filtro aqui dos PBMs, vou filtrar só o que está zerado, porque o PBM a gente vai tratar diferente. E eu vou colocar a sugestão de inclusão de um para cada um desses itens. Ah, Daniel, mas qual deles seria prioridade se eu não pudesse colocar todos? Prioridade seria aquele que vendesse mais no iKivia e tivesse uma curva bem expressiva na rede, na rede Droga Shop. Por exemplo, esse item aqui, ele é imprescindível. Quanto que se for para estimar para o franqueado aqui, qual seria o investimento desse aqui, eu teria que trazer a informação aqui do preço médio. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Custo médio de juro, por exemplo. Ó. Eu vou abrir essa informação aqui. Essa informação aqui também é fornecida aqui pelo CAF, tá? Porque se a loja nunca teve esse produto, ele não tem custo, concorda? Então vou fazer um PROC aqui do custo para a gente estimar para a franqueada qual que é o custo médio desse produto. Vou passar para cá. Ó, qual que seria o investimento? Uma unidade vezes o custo médio. Aí lembrando que isso aqui é um investimento aproximado, tá? Colei aqui. Seria um investimento aproximado de... Deixa eu só zerar esse STAND aqui para somar. ND. Seria um investimento, então... muita coisa, hein?
Estou zerando esse ND aqui para a gente poder olhar aqui no Excel quanto que é o valor de investimento aproximado. Estou fazendo de jeito mais difícil aqui, mas a gente pode simplesmente vir aqui, ó, como já está filtrado, desmarca o que é ND, investimento aproximado é de 80.728, ou seja, essa loja tem muita coisa para ser melhorada, muita coisa mesmo. Isso quando eu estou falando só de inclusão de itens que vende no iKivia, tá? Dá para fazer tudo uma vez? Não, dá para a gente fazer aqui, ó. Pego o ranking das principais, não, eu posso colocar 5.000, vamos colocando devagarzinho e posteriormente a gente vai acrescentando e melhorando o mínimo. Lembrando, a inclusão dos produtos, principalmente os éticos no mínimo, ela é proporcionalmente relacionada ao aumento de faturamento, tá? Então você inclui no mínimo e naturalmente seu faturamento vai aumentar. Esse trabalho tem que ser muito bem feito nas lojas. Aí aqui eu vou selecionar aquilo que é PBM, que eu vou tratar de diferente. Ó, eu já não vou incluir ele no mínimo. Na verdade, eu vou entender inclusão de PBM. Que eu vou colocar aqui, ó, com venda no iKivia. Esse status aqui, eu coloco a informação que eu interprete aqui que o cliente vai entender. Ou seja, se eu limpar aqui agora, eu falar para o cliente, vai só no campo status, clica nesse primeiro ícone, incluir no mínimo. Por quê? Com venda no iKivia. Cara, tá muito claro, é muito óbvio. 1000 relax, ele vende 1.581. É o item que vende bem, curva B na rede em quantidade e D em valor. É importante ter. Tem cliente que vai lá por causa dele. Estomazil, PATS. Então tem diversos itens aqui, tá? Qual outro tipo de análise que a gente pode ter através dessas informações aqui? Eu vou olhar aquilo que o mínimo está insuficiente. Então vou colocar uma formulazinha aqui, igual se a minha sugestão está maior do que o estoque mínimo, eu vou colocar aqui aumentar. Vou colocar aqui porque aqui já tem informação, né? Acho que eu não expande. Aí, ó. Então, todos esses itens aqui, salvo, eu vou tirar os filtros que eu já fiz, né? Todos esses aqui estavam mandando aumentar, só que só está marcando os que eu já marquei, então eu não vou tratar eles. Vou limpar o filtro. Agora eu vou fazer uma outra observação aqui. Eu quero olhar aquilo que eu vendi e não tem no mínimo. É um outro ponto muito importante. Olha só. Esse item aqui eu vendi em média de 2, esse eu vendi 15 e não tem no mínimo, o mínimo está zerado. Olha agora o tanto de item que está totalmente zerado e eu vendi 40 itens, ou seja, eu estou perdendo venda pra caramba. Esses que é PBM, eu preciso verificar se foi passado dentro do programa ou não. Tá? Então aqui, qual que é a informação que eu vou colocar? Incluir no mínimo. Com venda sem mínimo e estoque. Esses itens aqui, eu estou perdendo cliente. Tá? E aqui, na continha que a gente fez, ele já manda a quantidade. A média é 4, eu coloquei 35 dias, então vamos colocar 5 no estoque. Então, foi mais um filtro. Certo? Aquilo aqui que ele está mandando aumentar, se minha sugestão... não, aqui, ó. Igual, se minha sugestão for maior do que o mínimo, ponto e vírgula, aumentar. Esses itens aqui, eu tenho que aumentar. Vou tirar aquilo que eu já sugeri aqui e vou só nas vazias. Todos esses itens aqui, ó, por exemplo, vou pegar um aqui que não é fracionado. Esse produto aqui. Eu tenho 3 no mínimo, só que eu já vendo 3, a minha média é de 3. Se você puxar o histórico, eu vendi 2, vendi 4, vendi 2. Possivelmente, eu não estou aumentando a minha venda
devido à quantidade que está insuficiente. Então, a minha sugestão para 35 dias é que seja imputado esses itens no mínimo. O que eu vou colocar aqui? Ajuste de mínimo. Opa, mínimo. Demanda. Vou colocar aqui mínimo insuficiente. Mínimo insuficiente. Esse status aqui, ele não é nada padrão. É o que você coloca que o cliente vai entender, ou que você vai entender posteriormente. Então eu já fiz, ó, eu já coloquei ajuste de mínimo, porque o mínimo tem suficiente, incluir no mínimo com venda no Aikivia, incluir no mínimo também com venda, esse item aqui, ó, com venda sem estoque e sem mínimo, ó, sem mínimo e sem estoque. Inclusão de PBM, ou seja, coisas que ela não vendeu e na região vendeu. Aqui o Aikivia comprova isso pra gente. E aquilo que a gente precisa de ajustar ao mínimo porque está insuficiente, o atual. Prova disso, ó, VIC. Ela vende 17 por mês. Eu estou colocando 35 dias, porque dessa forma aqui a gente tem a possibilidade de aumentar mais nosso estoque. Mais uma última análise que eu consigo fazer aqui é aquilo que o estoque eu vou colocar superior a 60 dias. E aí eu vou filtrar do maior para o menor. Opa, filtrei errado aqui. Eu filtrei no Aikivia aqui, ó, dias de estoque maior do que 60. Todos esses itens aqui, deixa eu colocar do maior para o menor. Olha só, a Nador, ela está falando que tem 191 no estoque. É um item fracionado. Mas vamos olhar um outro item aqui que talvez não seja fracionado, só para entender. Fracionado, fracionado. Cadê? Dramin B6 gotas. Ó, Dramin B6 gotas. Ela tem 4 e vende 1. Então ela tem 120 dias de estoque. Esse item aqui justifica ela reduzir para 2. O Bepantol aqui, por exemplo, ela também tem 4 e vende em média 1 por mês. Aqui tem um histórico de venda. Ó. 1. Vendeu 4 no total e média dela é 1. Então justifica ela reduzir para 2. Aí, em medicamento, a gente consegue fazer isso, porque não necessariamente precisa de um faseamento, assim como a perfumaria. Mas, por exemplo, esse sal de frutas aqui, ela tem 99 dias de estoque, mas é fracionado. Esse outro produto, ela tem 2 no mínimo, vende em média 1, eu permaneceria com os 2, eu não ia falar para ela fazer essa alteração aqui. Mas a análise é justamente essa. Nessa parte aqui, a gente precisa ser mais criterioso. Vou apagar isso aqui. Porque nem todos os itens necessariamente eu vou reduzir. Por exemplo, fracionado, fracionado, fracionado. Isso aqui é mais para uma discussão com o franqueado lá, para mostrar para ele que às vezes o dinheiro dele está ficando na prateleira. Principalmente aqueles que compram por conta própria, acreditando que entende a demanda da loja. Tá? Mas no caso dessa loja aqui, é uma loja muito nova, está muito tranquilo. Ó, por exemplo, esse Buscopan aqui dá para a gente reduzir para 5, tranquilo. Aí você colocaria aqui, por exemplo, ó, redução de mínimo. Ponto final. Então, ela aprovaria depois isso aqui para a gente. Esse outro produto aqui, eu deixaria 3 mesmo. Que é o Zolpidem, às vezes tem a questão da receita lá, para não perder a receita. O Coros está 8, ele vende em média 3, eu deixaria esses 4 mesmo, reduziria 8 aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir o mínimo dela dos itens que estão em excesso e, de contrapartida, ela vai qualificar o estoque dela. Se a gente colocar em ordem de A a Z aqui, ó, ajustar o mínimo que está insuficiente. Os mínimos que está insuficiente aqui são produtos que ela já tem. Vamos ver quanto vai ser o investimento. A sugestão menos o estoque vezes o custo. Opa, peraí. Vezes o custo. Aqui, ela vai precisar de comprar R$47. Deixa eu expandir isso aqui para todos aqui. Até aqui. Nesses aqui, vai ser 16 mil de investimento. Então, no caso dessa loja aqui, que é uma loja que está em crescimento,
uma loja nova que acabou de inaugurar e vende em torno de 150 mil, a gente precisaria de ter muita cautela, não dá para ela fazer esse investimento de uma vez, provavelmente. Então ela precisaria avaliar e a gente fazer isso de forma gradual. O que eu mais acrescento aqui? Eu crio uma coluna aqui verde aqui, ó, porque dependendo do franqueado ele quer analisar. O ideal é que ele acate essa informação aqui, porque a gente tem muitos parâmetros aqui para assegurar que ela é muito assertiva, mas se aquele franqueado que ele quer avaliar, coloca essa coluna aqui, por exemplo, eu estou sugerindo 7, falei, não, Daniel, eu quero permanecer com 6, ele coloca aqui. A gente imputa no mínimo simplesmente essa coluna, certo? Para o genérico e similar, a gente vai tratar de outra forma, porque ele tem a molécula. Então vai ser num outro vídeo. No dermo e na perfumaria é justamente a mesma coisa. Na perfumaria tem um outro tipo de análise que a gente pode fazer, que é o seguinte: produtos sem giro. Eu vou limpar o filtro aqui do banco de dados e vou carregar a perfumaria lá para a aba perfumaria. Perfumaria. Eu vou carregar toda a perfumaria. Normalmente na perfumaria a gente não faz sugestão de inclusão de itens e simplesmente de ajuste de mínimo. Talvez a gente pode até acrescentar uma coisa ou outra do Aikivia, mas como ela é muito rotativa, os produtos eles saem de linha, isso aí é bom fazer em conjunto com a equipe da distribuidora que atende ele, no nosso caso aqui a maioria é real, né? E fazer essas inclusões. O que eu consigo fazer aqui? Por exemplo, aqueles itens que vende no Aikivia, vou colocar aqui maior do que 50, por exemplo, que ele não vendeu e ele não tem estoque e nem mínimo, tudo isso aqui pode ser inclusão. Vou filtrar do maior do menor aqui para ficar muito claro. Por exemplo, essa hastes clean off aqui, cotonete. Ah, por que eu talvez não sugeri colocar esse aqui, que vende muito na região? Porque eu estou trabalhando com outra marca, talvez a própria Cotonete, a Tops, outras marcas também têm esse mesmo produto. Então, por isso que a perfumaria a gente tem que fazer uma análise mais detalhada, mais particular. O que a gente faz muito na perfumaria? É avaliar a demanda. Por exemplo, esses itens que tiveram venda e não tem mínimo e nem estoque. Mínimo, esse aqui já é importante para a gente olhar, né? Porque, por exemplo, quando vender esses 11 aqui, ela vai lembrar de repor. Prova disso é porque isso aqui a gente está falando aqui de 542. Prova disso são esses aqui que está com estoque zerado, 247, que ela não repôs e teve venda. Se a gente filtrar aqui a média do maior para o menor, você vai ver aqui, ó, sabonete, Dove Aerosol, o original de 150 está zerado na loja dela, vende média 22, e é um item que no Aikivia da região vende 7.833. Esse item aqui, talvez ela não comprou devido à negociação, mas é um item que já vende. Então é um item que justifica eu ter pelo menos 26 no mínimo. E é um item também que eu posso fazer uma conta dele tranquilamente, que ele vende muito bem. Mais um tipo de análise que a gente faz aqui na parte de perfumaria é última compra e última venda. Nessa loja aqui não tem como fazer, porque é uma loja muito nova, mas eu eliminaria aqui os 6 últimos meses de compra e os 6 últimos meses de venda. E aqueles itens que restassem aqui com estoque, eles seriam itens sem giro. Então, eu direcionaria ele para uma promoção e trabalharia através de uma comissão diferenciada. Certo? Essa aqui é a análise. A mesma coisa que a gente fez com os éticos aqui, a gente pode fazer com os dermos. A gente pode fazer também com e-health. A gente pode fazer com fralda, com leite para entender a demanda, com a linha diagnóstico. A gente pode fazer com varejinho, com Vita Health, suplemento, com todos os outros grupos. No caso do similar e dos genéricos, ou a gente faz uma análise por molécula, ou a gente trabalha somente com aquilo que ele tem mínimo. Por quê?
Porque às vezes ele trocou o laboratório. Vamos supor, eu tenho uma losartana e tem 5 laboratórios. O mês passado eu trabalhava com Teuto e Neoquímica. Esse mês eu estou trabalhando com Legrand e Nova Química, por exemplo. Por isso que a gente não consegue sugerir algo para ele. Então a gente vai trabalhar somente com aquilo que ele tem mínimo para avaliar se a demanda está suficiente ou não. Certo? Então eu filtrei aqui somente o que eu tenho mínimo. Por exemplo, esse aqui não tem venda, tá? Vou pegar um lá embaixo lá. Aqui, ó. Minha média é 3, eu tenho 30, tá abastecido. Duralgina, minha média é 6, eu tenho 4. Nesse caso aqui, eu precisaria aumentar. E aí eu vou fazer aquela mesma coisa, igual se a minha sugestão tá maior do que o meu mínimo, eu preciso que ele me informe que precisa de aumentar. Tá. Vamos ver aqui, ó, aumentar. Média 6, se eu for arredondar aqui vai dar 7, e o meu mínimo é 4, então eu preciso aumentar. Ó, média 13 ou 14, se eu for arredondar, e eu tenho 10 no mínimo, então eu preciso aumentar. Eu vou tratar somente com aquilo que tem mínimo, certo? A gente deve fazer mais alguns vídeos posteriormente para tirar a dúvida de vocês.